Bom, gente, a gente vai celebrar a ceia, fique tranquilo, né? Mas antes da gente celebrar a ceia, como eu disse para você, a gente está no ano do discipulado. E por estarmos no ano do discipulado, a gente tem algumas informações muito interessantes para você. Jesus, ele começou o seu ministério, já tinha mais ou menos uns 30 anos, foi aprendendo com seu pai a ser filho, a cuidar da família, a cuidar de tudo. E chegou no seu 30º ano, ele recebeu do pai o start, né? O id. E Jesus rapidamente, a Bíblia diz que ele vai e é batizado no rio por João o Batista. E João estava preparando o caminho para Jesus, e a Bíblia diz que, quando ele vê Jesus, ele fala, né, caramba, eu já posso concluir o meu ministério, aonde eu estou pregando o arrependimento e a remissão de pecados, porque a vida e aquele que vai consumar tudo que eu estou pregando, eu estou vendo. E aí João batiza Jesus nas águas, e quando Jesus sai das águas, João ouve uma voz: este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo. E João vê claramente o Espírito Santo pousando sobre Jesus, e Jesus sai e começa a pregar o Evangelho. Você já sabe, o Evangelho é a boa notícia. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho é a boa notícia. Aonde está escrito isso, Marcos? Romanos, capítulo 1, se não me falha a memória, é depois do versículo 13. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo ser humano. Primeiro do judeu, depois do gentil, que éramos nós. E o Evangelho, a Bíblia diz que começou em Israel, depois foi para Samaria, Judeia, até os confins da terra, né? O escritor Lucas fala isso também no livro de Atos. E aí o Evangelho chegou até você, a boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém poderá retornar e ter uma vida eterna com o Pai, se não o receber como Senhor e Salvador. E aí Jesus começa a preparar o Evangelho, a treinar os seus discípulos. A Bíblia diz que ele começa a olhar para homens, mulheres, e faz uma pergunta: vocês querem me seguir? Segue-me. Essa foi a pergunta que Jesus fez no primeiro contato com esses homens e essas mulheres. E a Bíblia diz que a partir dessa pergunta, os homens e as mulheres começaram a seguir Jesus. E seguindo Jesus, eles começaram a ver o caráter de Jesus, os milagres que Jesus fazia, o poder que estava em Jesus, a verdade libertadora que Jesus estava trazendo, porque Jesus veio para quebrar todo o ritualismo, todo o farisaísmo, todas as seitas e conceitos politeístas que havia no mundo conhecido daquela época. Jesus quebra tudo e diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês me conhecerem, vocês serão livres, vocês serão transformados. E isso era no tete a tete, era andando com os discípulos, era caminhando com eles, era sentado à mesa, comendo o pão. Não a mesa que a gente conhece hoje, né? A mesa daquela época era uma mesa mais baixinha, eles sentavam lá no chão,
né? Quem está assistindo The Chosen aí está vendo, né? Um pouquinho, né? Da geografia, da história daquela época. Claro que ali também tem ciência política, né? Tem ciência poética. Então você não pode aceitar 100% aquilo que está falando no The Chosen, tá? Você tem que confrontar com a palavra de Deus. Ok? Porque ali tem a ciência poética, tem os adentos de quem escreveu o roteiro, de quem colocou, né, uns ingredientes ali para criar toda aquela visão panorâmica. Assim também quando você vê as novelas lá na emissora de reis, de Davi, de tantos outros, né, Salomão e tantas outras histórias, né, do povo de Israel saindo do Egito, tudo isso você precisa confrontar com a palavra. Você e eu, como discípulos de Jesus, precisamos ser como Paulo nos ensinou, com os crentes que moravam numa cidade chamada Bereia. Paulo falava e os cristãos confrontavam. Por exemplo, eu vou falar o que está escrito, então você não precisa ter nenhum estresse. Mas é importante, tudo que se fala, ter uma confirmação daquilo que Jesus disse. Porque a gente hoje ouve tantas vozes, mas essas vozes, será que elas estão direcionadas pela voz do Senhor? Romanos capítulo 8 diz que você e eu não somos mais guiados por vozes, não somos mais guiados por conceitos familiares, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Eu, como discípulo, não sou mais guiado por qualquer conceito ou valores que eu trouxe até aqui. Eu sou guiado pelo Espírito Santo, e Ele vai guiar-me a toda a verdade. Se você não sabe o que fazer, como resolver, fale com o Espírito. E Ele está onde? Dentro de você. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele vai guiar você a toda a verdade. Toda. No casamento, na vida profissional, na vida educacional, no relacionamento interpessoal. Tudo que diz respeito a você e a mim. O Espírito Santo vai nos guiar. Está com alguma crise? Peça ao Espírito Santo. Me revela qual é a solução. Qual é o caminho que eu preciso tomar? Estou indeciso se fico nessa empresa, se não fico, se vou, se não vou, se continuo nesse relacionamento ou não. Há uma carência muito grande hoje, né, entre as pessoas de relacionamento, e às vezes as pessoas embarcam num lugar e você fala assim, isso não está cheirando bem. Mas a pessoa está tão sensível, tão vulnerável, tão carente, que ela embarca e está cega. Então antes de você embarcar, às vezes, numa canoa furada, peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, esse caminho aqui está legal? Isso aqui que eu estou fazendo vai me levar ao meu propósito, ao meu destino? E o Espírito Santo vai guiar você. Eu já preguei aqui, vou repetir. Não seja guiado pelos seus sentimentos. Sentimentos te enganam. Sentimentos vêm da onde? Da alma. Não vem do coração. Do coração está o Espírito Santo. Sentimentos vêm da alma. Seu psique. Sua mente. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a sua mente e a minha mente, ela precisa ser todos os dias transformada pela renovação do entendimento da verdade, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Marcos, e aonde está a verdade? Obrigado por você me fazer essa pergunta. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João capítulo 8. A verdade é Jesus. Eu não sou a verdade, eu sigo a verdade. E me propus, como um mordomo, conduzir você à verdade. Porque a verdade liberta, a verdade transforma. O Evangelho é a melhor solução para a humanidade. Mas a gente, como discípulos de Jesus, precisamos conduzir os nossos parentes, amigos, conhecidos a essa verdade sem julgo, gente. Sem opressão, sem manipulação, sem achismos, sem conceitos humanos, sem farisaísmo, sem legalismo, porque a igreja brasileira, como ainda está com o pé no judaísmo. E a gente precisa entender que o judaísmo passou, está no Velho Testamento. Nós vivemos um novo tempo, o tempo da graça. A graça que é uma pessoa, a graça que nos libertou, a graça que a gente vai estar à mesa com Ele agora, trazendo à nossa memória que Ele nos trouxe a vida abundante, a vida eterna, que Ele nos transportou de um lugar que a gente estava perdido e nos colocou hoje no melhor lugar, que a gente chama de igreja ou reino de Deus. E Jesus começa dizendo para os discípulos, no final do texto de Mateus, Ele preparou tudo, ensinou esses homens e essas mulheres num período de 3 anos, mais ou menos, deu o exemplo, mostrou como fazia e como era para ser agora a vida de um discípulo, deu a eles poder e a graça, e disse para eles agora, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso que você e eu nos convertemos. Por isso que você e eu ouvimos um dia essa mensagem libertadora, que é a mensagem do amor, que fomos amados intensamente por Jesus. E Ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é um processo de aperfeiçoamento da minha nova natureza, Marcos? Sim. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você precisa agora, dia 20, batismo, 23 de março, dá o seu nome ao pastor Renato, e ele e pastor Luiz vão estar sepultando o seu velho ser aqui em cima. É um mandamento do Senhor, batizando você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus continua dizendo para a gente como discípulo, ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Então o apóstolo Paulo nos ensina agora, né? Porque o apóstolo ele dá um upgrade, ele diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é as obras que agora eu pratico para glorificar a Ele. E a proposta dessa manhã é que você morra, para que nasça em você Cristo. Eu vou repetir. A proposta do Evangelho é que você morra. Seus conceitos, seus valores, seus achismos, tudo que você aprendeu, talvez errado lá da sua família matriz, para que você viva agora como discípulo de Jesus, não mais seguindo os teus conceitos, os teus valores, a tua vontade, mas seguindo a vontade dEle.
E aí ele chancela. Ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não vai dar nada ruim mais na sua vida, porque você nunca mais vai andar sozinho. Não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar gozo, não vai faltar nada. Por quê? Porque Ele vai ser aquele que vai completar-nos. Então você não vai ter falta de nada. Nada. Porque Ele me completa. Ele nos completa. Essa é a proposta do Evangelho, gente. Por isso que é uma boa notícia que a gente precisa dar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Tanta gente deprimida, tanta gente frustrada, tanta gente com medo, tanta gente insegura, tanta gente... você conhece tantas doenças que estão aí assolando a mente das pessoas, cada dia um nome novo. Isso é falta de quê, gente? Isso é falta de esperança. Isso é falta de solução dos conflitos que o ser humano está vivendo. E você e eu temos a resposta. Você pode levantar as suas mãos e declarar: eu tenho a resposta. E qual é a resposta, Marcos? Jesus. Essa é a resposta. Jesus resolve tudo. Tudo. E qual é a missão então? A missão agora dos discípulos de Jesus é ir. Se você puder, quem está aí na tela, aí, vê se consegue acertar. De repente, quando abrir um pouquinho aí no meu envio para vocês, batizar, ensinar o quê? Os valores da nova vida? Legal, isso é conhecimento. Ensinar quem foi Bispo Roberto? Legal. Mas ensinar quem é Jesus, o eu sou. Você lembra quando Moisés foi se encontrar com o faraó, o cara, né? O homem mais poderoso do mundo. E aí Moisés estava preocupado. Senhor, como é que vai ser? Como é que é isso? Como é que vai acontecer? Aí Jesus diz para ele assim: faraó, fala para ele, quem colocou ele lá foi eu. Quem dá vida sou eu. Quem deu o poder para ele sou eu. Moisés, diga para o faraó que o eu sou te enviou. Essa é a mensagem do Evangelho. Você e eu temos que ir, batizar, ensinar e falar do eu sou. É difícil? Mas Marcos, aceitei Jesus agora, estou gostando desse negócio aí, já disse para ele, eu quero esse negócio para mim. Beleza, a Bíblia diz que a partir do momento que você recebeu Jesus, você está habilitado para falar, porque quem vai colocar palavras de vida na sua boca é o Espírito Santo. Se não conseguir, não tem problema não, depois a gente acerta aí e solta na rede. Vamos continuar. Isso, depois a gente acerta, a gente vai compartilhar isso nas redes, tá? No nosso app, para você ter o áudio e ter o material, tá bom? E qual é o nosso alvo como igreja local? O meu alvo é que os nossos irmãos de Bangu, os nossos vizinhos em Bangu, aceitem a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Teu vizinho de frente do teu apartamento, teu vizinho da esquina, aquele vizinho que você dá bom dia, é que ele aceite a Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Você vai usar essa referência para você estudar isso aí. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos. Capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI hoje, mas você pode ler na sua versão, não tem problema. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é a mensagem do Evangelho, gente. Porque com o coração se crê, e esse coração aí é o espírito, tá? Que você tem. Não o coração que está batendo aí, bombeando seu sangue. Se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pronto. Só isso, Marcos, só isso. Mas meu vizinho tem tanta coisa para ele mudar, tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? O Espírito Santo. A Bíblia diz em João capítulo 14, 15 e 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, o Espírito de graça, e Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que a pessoa recebe Jesus, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vem, faz morada, e instantaneamente esse Espírito, não é você, não sou eu, vai estar alinhando essa pessoa à mente de Cristo, aos sonhos de Cristo, ao propósito de Cristo, à vontade de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. E através da sua vida, como carta lida, ela vai ver uma transformação diária. Porque você agora, cheio de Cristo, você não é mais quem você era. Você é um cidadão do céu, com o caráter do céu, com a mente do céu, com o pensamento do céu, com os atributos do céu. Uau! Esse é você, esse sou eu. Você pode dar um aplauso aí pelo seu irmão, que é essa pessoa. O Espírito Santo é que faz. Então nossa missão é trazer os vizinhos, ser essa carta lida para os nossos vizinhos. E aí ele vem a primeira vez, ou na igreja ou na célula. Por isso que a gente está convidando você a abrir a sua casa, porque a sua casa é o melhor lugar para o seu vizinho ir. Na sua casa você vai estar à mesa com ele, e ele vai ver quem você é. Provavelmente ele já fala: pô, quero ter o casamento que você tem, quero ter a família que você tem, quero ter os filhos que você tem, quero ser como você. E aí você vai dizer: olha, se você quiser ser como eu, não vai dar muito certo não. Mas se você receber a pessoa que habita em mim e está me transformando todos os dias para ser essa pessoa que você está admirando, eu tenho a receita para você. Ele é Jesus. É Ele que está ajustando a minha vida. É Ele quem está transformando o meu ser. É Ele quem está ajustando o meu casamento. É Ele quem está dando sabedoria para eu educar meus filhos segundo a visão dEle. Porque eu entendo que meus filhos não são meus, são dEle.
É Ele quem está me conduzindo ao meu propósito, porque eu entendo que o meu propósito maior não é estar aqui como seu vizinho, não é estar aqui trabalhando nessa terra. Meu propósito maior é cumprir a missão daquele que me chamou, e por isso que eu estou aqui, para transmitir através da minha vida quem Ele é agora em mim. E aí essa pessoa começa a frequentar a célula lá na sua casa. E gostei desse negócio. Quando vai ter? Você diz, ó, marcamos uma data. Você pode terça-feira, Gabriel vai mandar alguém lá. O horário que você vai abrir, de 8 às 9. Uma horinha só, tá bom, gente. Tá, Gabriel? Uma horinha só. Na quarta-feira esse irmão vai trabalhar. Os vizinhos também. Mas em uma hora sentado à mesa, sem evangeliquez, sem, sabe, protocolos e manias e ritos, né? Negócio light. Ele vai começar a frequentar. E ele vai ouvir. A fé vem pelo? E o ouvir da palavra de Deus. O facilitador não vai falar dele, ele vai falar de Jesus. E aí olha o que Jesus diz para a gente em Filipenses capítulo 2, 5 até 11. Dá para projetar? Fica melhor para a gente ler aqui? Obrigado. Pode ser qualquer versão. Isso, obrigado. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Então o seu modo, o meu modo, o nosso modo de pensar é o modo de quem? De Jesus. Ok? Continua. Até o 11, não é isso? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a nós, sendo encontrado em figura igual a você e a mim, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que a gente vai falar para o nosso vizinho? De quem? Jesus. E aí a gente já sabe, Ele é o Senhor. Ele declara também nesse texto, nas cartas paulinas, eis que todo o poder me foi dado. E aí o seu vizinho vai abrir seu coração para você. Ele vai dizer, poxa vida, meu casamento não está legal. O que eu faço? Essa é a pergunta que você estava esperando e eu também. Olha, vamos orar. Vamos falar com Jesus. Vamos pedir a Ele uma direção. Você não vai falar de nada que você acha, porque o que você acha não importa. O que importa é o que Jesus tem para o seu vizinho, para mim, para nós. O que importa é o que Ele fala com a gente, e o que Ele fala com a gente está na sua palavra. E aí você vai dizer, olha, vamos falar com Jesus. Jesus, aqui está a minha vizinha, ela está com problema no casamento. Se ela chegar e falar para você que está com uma enfermidade, você vai falar, Jesus, você curou tanta gente, eu sou só um instrumento para trazer o seu nome aqui sobre ela. No seu nome, a tua palavra diz que eu imporia as mãos sobre os enfermos e ele ficaria curado. Eu vou impor as mãos sobre a minha amiga agora, e ordeno no seu nome, Jesus, espírito de enfermidade, sai agora, seja curada, seja curada. Todo mal sai agora, no nome de Jesus. Uma oração simples. É o nome dele que vai funcionar. Não é você se alongar. Não é você fazer, né? Às vezes muito malabarismo. Repetições. Não.
você vai dar aquilo que você tem. E você tem unção, você tem Jesus, você tem a vida, você tem o poder, você tem a cura, você tem tudo que Jesus já te deu. Servindo a Ele, rapidamente essa pessoa vai querer se tornar alguém dessa família. E aí a gente chama essa pessoa de membro. E muitos de vocês aqui já são membros, mas a gente não quer que você pare aí, a gente quer que você se torne um líder, um discípulo. E como eu faço isso, Marcos? Crescendo, avançando na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso que a gente tem um alvo. Andando em espírito, nosso alvo é o amor. Lembra, a gente falou semana passada, um amor semelhante ao de Jesus, não mais o amor semelhante àquele que você tem, porque o seu amor, o meu amor é falho. Se eu for avaliar o Cadu pelo meu amor, se eu for avaliar o Fábio pelo meu amor, não vai dar certo. Mas o amor de Jesus, 1 de Coríntios 13, Romanos diz como é o amor de Jesus, que está em nós, sendo produzido pelo Espírito Santo. Porque se Ele vive em mim, se Ele vive em você, Ele começa a produzir em nós o fruto desse amor. E aí a gente começa a exalar o amor, semelhante ao de Jesus. Acho que dá para a gente ler pelo menos a referência de João 13, 33, por favor, Renata. A gente leu semana passada esse versículo. Meus filhinhos, você pode dizer comigo, eu sou o filhinho do papai. As moças digam, eu sou a filhinha do papai. Como é que... Minha filha, como fazer? A sua filhinha está aqui, pai. Pai, dá para você me levar naquele churrasco lá na casa do meu amigo? Quando ela fala assim, eu falo, E aí o que o pai faz? Quem é pai aqui? O que você faz? Eu levo. E busco. A mãe o que faz? Leva. E busca. A avó o que faz? Leva e busca. E ainda fica monitorando, né? Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá tudo certo? Olha como o pai te chama, gente. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Isso é Jesus, tá? Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir por enquanto. Mas você já tem o passe livre para ir para lá. Ok? Continua, por favor. Um novo mandamento dou a vocês. Você pode ler comigo? Isso é forte, hein? Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. O sarrafo apertou, né? Porque quando ele começou o ministério dele, ele falou, ama a Deus sobre todas as coisas. Vamos pegar logo aquelas 400 e quantas? 613 leis que estão lá no Antigo Testamento. Pastor, não é só o Êxodo não? Do 20 não? Não, aquilo ali são uma síntese dos 400 e lá vai pancada. Ninguém cumpriu isso, só Jesus, tá? E fica crente querendo dar um pulo lá na velha aliança, se tornar judeu, se tornar legalista. Mas tudo bem, né? O problema é deles. Amem como eu vos amei. Então você não vai amar mais como você se ama. Porque Jesus disse lá no início, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. De repente você nem se ama, você nem se cuida, né? Então fica difícil, né? Aí ele aumenta a coisa e diz, olha, agora vocês vão amar como eu amo vocês. Essa é a nossa missão, gente. Amar como Ele nos ama.
E como pai, Ele está sempre pronto para te atender, para te ajudar, para te curar, para te... Até o puxão de orelha dele é gostoso, né? Quando Ele puxa a orelha, a gente não fica aborrecido. A gente fala, é verdade, pai, dei mole, me perdoa. Vamos continuar a caminhada? Ele diz, era isso que eu esperava, que você tivesse essa consciência. E aí, querido, nós temos uma vida diária. Qual é a nossa vida diária? É esse processo aqui, ó. Todo dia você amanhece dizendo o quê? Ó vida, ó céus, ó gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar o trem, eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho. É assim que se amanhece o dia? Se era, você tem que mudar, metanoia. Porque não é essa a visão daquele que nasceu de novo. A visão daquele que nasceu de novo, ele olha para o céu e diz, né? Que dia lindo que está fazendo, momentos felizes estamos vivendo. Marcos, essa música é uma música de amor romântica, mas é dia lindo, todo dia é dia lindo, gente. Você nasceu com saúde, você tem paz, você tem um alimento na mesa, você tem tudo. Então um dia é lindo. Mas tem lutas, sim. Tem dificuldades, sim. O Evangelho não nos traz uma utopia, não, mas ele nos diz, olha, se eu venci, vocês também vencerão. Então pare de focar no erro, pare de focar no mal, concentre-se no bem, concentre-se no amor. Comece a exercitar uma vida de amor. Marcos, isso aí é palavras positivas? Eu não sou coach, eu sou pastor. Isso é Bíblia sagrada na sua e na minha veia. Porque quando a gente enche a nossa veia de Bíblia, de unção e da graça de Deus, a gente entende os planos e os propósitos de Deus todos os dias na nossa vida. Então, ame, tenha humildade, obedeça. Gente, o maior problema do ser humano é obedecer. Se fui no médico, o médico falou assim, olha, seu Marcos tem que tomar 2 medicamentos de manhã e 2 à noite. Aí eu, né, de médico louco, todo mundo tem um pouco, eu não sou assim não, tá, gente? Mas a maioria do brasileiro tem essa, né? Ele mandou tomar 2 é muito, né? Vou tomar 1 de manhã e meio à noite. Vai funcionar, gente? Não vai. Por quê? Desobedeceu. Assim são os discípulos de Jesus. E qual é a receita que Jesus nos dá? Está na Bíblia. E eu já disse para você, nós, a igreja do Senhor, nós temos a receita está na Bíblia, mas a Bíblia tem 66 livros, aonde eu começo, Marcos? Eu já te ensinei, vou repetir, de João, Evangelho de João, até o Evangelho até a carta de Judas, ali está a receita do bolo para você ser feliz. E depois, para você ser um discípulo entendendo o que Jesus fez por nós, você vai ler Mateus, Marcos e Lucas. Só isso, mais nada. Uma porção diária. Leia, releia. Eu hoje de manhã no meu café espiritual eu li o mesmo texto 3 vezes. 3 vezes eu peguei o meu pilô para marcar alguma coisa. Aí você pode perguntar, mas tinha tanta coisa assim num único capítulo. Uau! Sensível à voz do Espírito Santo, você vai ver riqueza de detalhes na vírgula, no ponto, na palavra. E como eu faço isso, Marcos? Primeiro você vai falar com ele. O livro é de quem? É dele. Então, Senhor, eu vou ler as tuas verdades.
que meu coração esteja sensível, que a minha mente esteja alerta, que meu espírito esteja pronto para receber toda a instrução, toda a revelação que você quer falar comigo hoje. E aí você, quando começa a ler a Bíblia, você não está lendo só um livro, você está lendo conceitos para uma vida feliz através de Jesus. E aí você vai de boa, viver de bem, sorrindo, sabe? Feliz da vida. Aliás, dá um sorriso para o seu irmão aí. Dá para ele, dá. Olha que coisa linda o seu irmão sorrindo. Ficou diferente, não ficou? Até para sorrir, você vai viver melhor. A Bíblia diz, Bíblia não, os estudiosos dizem que nem ruga aparece se você viver sorrindo. Olha só, não precisa botar botox, não precisa fazer preenchimento, é só sorrir. Perdoando, amando, curando, entendendo. Teu vizinho te deu uma fechada quando você sair do condomínio. Esse é o meu, tá? Vá com Deus, cara, tu deve estar apressado. Não ligou a seta na sua frente, você... Senhor, ajuda meu irmão a ligar a seta. O motoqueiro não tem esse aqui na igreja não. Te cortou pela direita. Ô Jesus. Aí você diz, Senhor, que ele faça o curso lá no Detran. E aprenda que não se corta ninguém pela direita. Guarda a vida do meu irmão motoqueiro. Não é? Mas aqui não tem motoqueiro assim não, em nome de Jesus. Vamos finalizar, gente. Estamos caminhando para o fim. Juntos, vamos mais rápido e mais longe. Essa é a vida do cristão aqui na família da fé. Olha, quando começou a Nova Vida, pastor? Primeiro domingo de março. Pastor Renato vai botar o QR Code lá. Sou Nova Vida. O que é isso? Você está numa família. Minha casa, minhas regras. Você pode dizer isso comigo? Minha casa, minhas regras. Se eu for te visitar e você falar, ó, tem um chinelo, depois que você passou o pé aqui, esse era o meu tio, tá, gente? Você vinha com o chinelo da rua, ele já tinha um outro chinelo na casa dele, falava assim, shh, tira esse aí, porque esse está contaminado, tem que entrar com outro. Falava assim, tio, 2 chinelos? Ele na minha casa entra com o chinelo que fica aqui dentro. Né? Era a casa dele, as regras dele. Então, gente, o Sou Nova Vida são as nossas regras. É a nossa forma, é o nosso jeitinho de ser. A gente não está aqui para bater em ninguém. Mas a gente às vezes precisa entender, a gente veio às vezes cheio de ranço, cheio de coisas que precisam ser limadas. Sou Nova Vida, pastor Renato vai falar para você nossa origem, nossa visão, nossa missão, nossos valores, nossa cultura e nossa identidade. Diga, cultura e identidade. Nós não abrimos mão. Por quê? Cada denominação tem o seu jeitinho. Entende? Se você for numa igreja tradicional, lá não bate palma. Você vai chegar lá e vai bater palma? Eu já fui lá, não bati palma. Lá também não dá aleluia e glória a Deus. Eu também não dei aleluia e glória a Deus. Prestei o meu culto de acordo com a rotina daquela instituição. Já fui na outra, que o negócio era mais quente. Gritava, 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 gritava. Rodava para cá, rodava para lá. Eu olhei assim. Eu gostei? Não vou dizer. Eu fiz igual? Também não vou dizer. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Porque eu tenho na veia a cultura
que eu aprendi. E se eu estou aqui, gente, eu preciso honrar a minha cultura, os meus valores. Entendendo o padrão. E aí, Dona Vera também aqui, ó, tem a EBD, Escola Bíblica Dominical. Dia 9 de março. Tem lá vários módulos lá para você aprender. Ou reaprender. Gabriel tem aqui o PG de conexões e relacionamento. Marcos, quero já fazer isso lá em casa. Está cheio de vizinho para evangelizar. Você vai atropelar o Gabriel. Pode atropelar ele está ali para isso. Ele e o time lá. Vai ficar lá fora. Eu quero ser líder, Marcos. Eu entendi isso. Eu quero pregar esse Jesus. Atropela o Gabriel. Fala com ele lá. Ele vai mandar você na cova dos leões. Calma que não. Ele vai te dar um treinamento. Ele vai te falar como você tem que fazer, como você vai ter que se comportar. Vai te dar um roteirinho. Vai te dar o caminho das pedras. Vai te acompanhar em cada processo. Porque a gente precisa respeitar minha casa, minhas regras. Aí o Gabriel manda alguém lá na casa da Ju e do Abner. Aí a pessoa chega lá e faz tudo errado. Você olha para ele e fala assim: pô, que isso? Que esse cara que Gabriel mandou aqui? Quero mais não. Não, a gente não quer isso. A gente quer que a primeira visita, a Bíblia diz que a primeira impressão é a Bíblia que diz? Então, gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Temos a escola Avance. Já está aberta a inscrição. 3 anos. Eu sou um dos professores, junto com o Rubens, junto com o André, junto com o Moisés e outros convidados que vêm aqui. 3 anos, gente, de imersão no conhecimento, na revelação de Deus. Aqui, ó. Você não vai precisar ir em outro lugar, é aqui. Qual o preço disso, Marcos? Merreca. Você vai ver. Merreca. Para que tudo isso, Marcos? Porque você tem um propósito. A Bíblia diz: os meus pensamentos que Ele tem para você não se compara aos pensamentos que você tem de si mesmo. Deus tem um propósito para a tua vida. Agora, para que você possa viver os sonhos e os propósitos de Deus, você precisa estar alinhado. Olha, a seta ali é contínua, para um crescimento, para você não sair da rota. Porque crente quando sai da rota, ovelha quando sai da rota, traz problema. Por isso que a gente alinha você num propósito, numa missão, num destino. E concluindo, gente, antes da gente celebrar a ceia, meu objetivo hoje é nortear você para uma jornada excelente de crescimento com Cristo, dentro dessa igreja, que conta com você, que sonha com você, que entende que você, como corpo de Cristo aqui, é uma potência. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para realizar através de você. E eu quero convidar você, antes de celebrar a ceia, se render a Jesus, se render ao chamado.